Olá, Conversa de Peso de hoje faz uma incursão pela educação da nossa querida São Leopoldo. O professor Ricardo Dalu já esteve comigo aqui no Conversa de Peso, conversando um pouco da sua trajetória pessoal, profissional e projetos de futuro. Eu fiquei encantado com o que a gente viu lá nos últimos meses, desde o livro, do Vale Livro, contemplando com em torno de 2 livros por aluno, 33 mil alunos que puderam usar essa possibilidade de compra de livros na Feira do Livro. A gente viu uma retomada de aulas maravilhosa, encantadora, no início do ano, a céu aberto, do Kallendecker tocando para os professores, uma acolhida digna da educação, de educação que há muito tempo já não tinha mais aquele momento, dado o momento da pandemia, E claro, como está esse processo de digitalização da sala de aula, de modernização, de mudanças tecnológicas, que a gente já falou sobre isso, mas agora com alguns requintes de crueldade. De que forma ChatGPT, professor, e essas coisas todas, vêm para apoiar ou bagunçar a escola tal como a gente conhece? Professor Ricardo, muito bem-vindo de volta à nossa Conversa de Peso. Eu te agradeço, Rodrigo. É um prazer mais uma vez estar aqui contigo, com todos e todas que nos acompanham. E falar sobre educação é sempre, para mim, uma alegria imensa. Falar sobre educação de São Leopoldo, então, aí chega a ser uma piada, de tão feliz que fico. É um deleite. É demais. E eu te diria o seguinte, sabe, Rodrigo, a gente tem que ter muito cuidado, em separar as coisas, A tecnologia, ela é parte da nossa vida, E mais do que isso, ela é parte da vida das nossas crianças desde que elas nascem. Hoje em dia a gente, inclusive nós, já aprende a fazer assim com o dedinho, professor. Com uma idade um pouquinho mais avançada, não é muito, que nós temos a mais, mas uma idade um pouquinho mais avançada, nós muitas vezes perguntamos para os nossos filhos: como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Eu não estou conseguindo. Pai, é assim, papai, por favor. O que significa? A tecnologia faz parte da vida. Se ela faz parte da vida e faz parte da sociedade, as escolas não podem ficar de fora. As escolas, ao contrário, elas têm... certamente tu já ouviu isso, de um professor, de uma professora. Não pode usar o celular em sala de aula. Eu sou da época que não podia usar calculadora na sala de aula, professor. É um equívoco. Na situação que nós vivemos hoje, nós temos que ensinar as crianças a utilizar a tecnologia. Não podemos dizer, não pode usar a tecnologia em sala de aula. Não, nós temos que direcionar, essa é a nossa obrigação, uma das nossas obrigações como professores, é direcionar o uso da tecnologia para que ela seja bem utilizada e não mal utilizada. Então, a tecnologia hoje é parte da escola. Por isso, nós conversamos antes aqui, de iniciar o programa, nós já estamos com cerca de 300 telas digitais instaladas, nós já estamos com 150 Chromebooks para as crianças utilizarem, não para os professores já têm há mais tempo, mas para as crianças utilizarem. Por quê? Porque ali naquele Chromebook tu tem a pesquisa. E hoje um dos grandes objetivos da educação não é como na nossa época decorar. Lembra? A gente decorava as coisas e ia para a prova lá para... Não. Hoje a educação tem um outro papel, que é um papel de ensinar a pensar, ajudar a pesquisar. E o Chromebook é isso. A tela, por exemplo, para quem não conhece a tela, é uma tela de 75 polegadas. Então nessa tela, e é uma imagem emblemática que eu sempre tenho na cabeça, uma professora de geografia, ela com aquela tela, ela entrou nos mapas do mundo, cortou ele com a caneta, porque pode escrever, é como se fosse um quadro, é um quadro também, ela riscou no quadro, dividiu o mundo, paralela e vertical,
E aí ela pedia para o estudante assim, olha, o país tal fica em que coordenada? Lá tem as coordenadas em cima, o estudante fulano vai lá e olha para mim. Tem a imagem no meu Facebook, ela olhava e escrevia no próprio quadro quais eram as coordenadas. Agora tu imagina, as nossas crianças, os nossos jovens, acelerados como são, ficar 4 horas sentados, é óbvio que aí o interesse despenca. Agora, desta forma com a tela, onde ela vai lá, ela interage, ela olha para o mundo, não teoricamente, mas olha ele desenhado lá na tela e vai lá escrever a coordenada, o interesse aumenta muito. Eu morro de curiosidade de saber como a tabuada vai ser substituída, porque era decoreba, que em algum grau me apoiava em desenvolver o raciocínio lógico, mas que tinha nesse um objetivo primeiro, mas que era muito tangenciado, né? Isso. Porque era decoreba. Isso. Né? Se ensina a tabuada ainda, professor? Se ensina a tabuada, mas não a decorar a tabuada. Não a decorar. Tu ensina o processo que leva a um resultado. E não ter ela, como nós tínhamos que fazer. Isso serve não para matemática tabuada. Isso serve, por exemplo, e eu posso puxar da tabuada que tu está usando, para a história. Não é um interesse hoje que se decore a data onde aconteceu tal fato na história. O que é mais importante? Porque a data tu procura, pesquisa em qualquer celular, tá disponível, né? Qualquer celular, telefone ou o que seja. Não, se ensina o quê? A entender o que aconteceu e não a decorar o fato. Não olhar apenas para o herói, que é o que a gente fazia, né? O herói X daquele momento, em tal dia fez tal coisa. Não, ele fez tal coisa por isso, 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 e o resultado histórico do que ele fez lá atrás reflete até hoje aqui. Entender o que é a nova era é mais importante do que a data que marca o fim de uma início de outra. Isso não vale só para matemática, que tu puxou de exemplo como a tabuada, não vale só para a história, isso vale para todas as disciplinas. A educação de hoje, eu fico muito triste quando as pessoas dizem que a educação de antigamente era boa. E a de hoje é péssima. Primeiro, ela não era inclusiva, né? Pouca pessoa conseguia para o segundo grau, na minha época, segundo grau. Não né? só para o segundo grau, Isso era Rodrigo. muito triste. Né? Poucas escolas onde um grupo muito específico de crianças cujos pais tinham condições iam, sendo que as demais já estavam trabalhando. Certo? Então tu tinha um número muito restrito. Muitos ficavam na quinta, sexta série ali, né? Olha, e às vezes nem por aí, mas Perfeito. No máximo até ali. Os nossos avós dificilmente chegavam lá. Né? Basta dizer, quando me dizem isso eu digo, não é engraçado porque isso é triste, mas essa afirmação tanto não é verdade que nós podemos pegar o número de analfabetismo, o número de analfabetos antigamente era muito maior do que hoje. Então como é que antes era melhor do que hoje? É que hoje o acesso é para todos. Todos e todas têm acesso. Enquanto antigamente um grupo muito restrito tinha acesso. Óbvio que quando tu tem um grupo menor que tem acesso, o que significa? Que ele é um grupo com uma classe mais alta. Logicamente que é muito mais simples tu estudar quando tu está bem alimentado, quando tu não está preocupado só com o trabalho, quando tu tem uma outra condição de estrutura familiar. Lógico, tudo é mais simples. Então quanto mais restritivo é quem estuda, melhor é? Não, é que apenas um grupo pode utilizar da educação, o que era muito triste. Hoje não. Com todas as dificuldades, não interessa onde as crianças moram, vivem, elas estão na sala de aula. Professor, quando a gente conversou, ainda era governo federal passado, né? A gente tem visivelmente uma nova diretriz para a educação nacional, inclusive se discutindo as mudanças que haviam acontecido já no governo anterior ainda, que ainda estava em processo de modificação. Né? A gente tem agora um ministro e uma adjunta que foram parte muito importante de uma verdadeira revolução na educação do seu estado. Quer dizer, a gente que dava show disso lá 50 e poucos anos atrás, né? Dá para a gente pensar que o nosso estado vai ter uma guinada na sua educação a partir de uma nova perspectiva? Sim, eu entendo que sim, Rodrigo.
Claro que nós temos que aqui sempre separar as coisas, né? Existe aquilo que é de responsabilidade do município, existe aquilo que é de responsabilidade do Estado e existe aquilo que é de responsabilidade do governo federal, que são as diretrizes e o financiamento mais expressivo da educação, né? Porque os municípios têm essa contrapartida, mas ele é relativamente pequeno, né, pelos recursos que recebe. O Estado tem a sua parcela um pouco maior, porque obviamente que entra mais recursos no Estado. E o governo federal, que tem o grosso do dinheiro e que deveria fazer o financiamento geral da educação. Sim, temos muita perspectiva, em especial em construção. Por quê? Porque nós precisamos de mais escolas. E faziam já em torno de 6, 7 anos que não tem inauguração de escolas no Estado. Por quê? Porque não há mais financiamento federal para a escola. Que vinha ainda é muito grande esse déficit? Olha, porque depende... a gente teve uma quantidade muito grande de escolas. Educação infantil. Claro. É que... Qual é o estoque hoje de Eu não posso falar pelo Estado, que eu digo municípios do Estado, né? Mas te digo São Leopoldo com certeza. Nós tínhamos em 2017, quando o prefeito Vanazzi retornou para a cidade de São Leopoldo, se nós pegássemos de 0 a 13, 4 e 5 anos, nós tínhamos um déficit de 3 mil vagas. 3 mil vagas era o que faltava de crianças. Hoje, nós já estamos com um déficit de 500 crianças. Ou seja, é alto ainda, mas houve um avanço. Mas esse avanço fez com que as escolas de São Leopoldo ocupassem todos os espaços que existiam dentro da escola. Em conversas com as direções de escola, uma sala a mais aqui, uma duplicação ali, um banheirinho a mais, porque para as crianças da educação infantil tu precisa ter banheiro dentro da sala de aula, ocupamos uma sala que não tinha, construímos. O que eu quero dizer com isso? Nós chegamos no limite daquilo que existe de espaço físico. Para que nós possamos agora zerar definitivamente o déficit, precisamos de novas escolas, senão não é possível, certo? Isso eu posso falar de São Leopoldo. E nós temos essa expectativa, já estamos preparando aí, né, 2 projetos específicos de escola que nós vamos construir, sim, para que São Leopoldo possa, até o final do ano que vem, dizer assim, ó, zeramos, né, a nossa fila. Nós estamos com uma expectativa imensa e vamos conseguir. Dá para imaginar que a partir disso a gente tenha chego num equilíbrio, porque a partir daí também a gente tem uma diminuição dos números da demografia? É que assim como, imagino que em todas as cidades, não é exclusividade nossa, tem regiões que crescem mais demograficamente, certo, e tem regiões que crescem bem menos. O que acontece em São Leopoldo? Nós precisamos, por exemplo, levar cerca de 3 a 4 mil crianças de um bairro a outro para estar na sala de aula. Entendi. Por quê? Porque naquela região que tem um crescimento menor, nós temos estoque de vagas. Enquanto nas regiões mais densas, nós temos dificuldade de vaga. Então é nesses espaços que nós precisamos construir escolas. Aí sim, a partir dessas construções, eu imagino que nós tendemos a estabilizar. O problema em São Leopoldo, efetivamente, não são as escolas municipais e até o 9º ano. O nosso problema em São Leopoldo tem sido as escolas de ensino médio, que são mal distribuídas e que são muito distantes de onde há necessidade das crianças, o que leva muitos jovens, daí já não crianças para mim, mas jovens, né, oficialmente, a abandonar os estudos. O Estado estadual parece que nos abandonou bastante tempo nessa área, professor. Na área da educação, infelizmente. O senhor é professor da educação estadual também, sou professor de uma escola estadual, leciono à noite, daqui a pouco saio daqui e vou, né, para a escola. E, infelizmente, eu não fico nem um pouco feliz com isso, mas, ao contrário, muito triste. O que nós percebemos? São Leopoldo tem um contraturno com Mais Educa, que trabalha robótica, que trabalha tecnologia, que tem uma MOTIC, que é uma amostra de tecnologia, inovação e ciência, que tem feiras nas escolas, tem a MOTIC, que é o final, são os vencedores de cada escola, vamos chamar assim, todos são vencedores, mas o que a comunidade escolhe para estar na MOTIC,
E nesse final, só no final, são 120 trabalhos. Podemos imaginar que em 50 escolas tenha 2.000 trabalhos. Todo um processo que acontece para que as crianças possam se adequar à tecnologia, para que possa pensar cientificamente, que possa fazer pesquisa, e quando cai nas escolas do Estado, simplesmente não existe nada disso. Isso é importante que se diga. Não que não tenha todo o empenho dos professores, professoras e direção, mas é que não há empenho que sobreviva se não há um incentivo. Para que a Motic aconteça, há incentivo do município nas escolas, ao longo de nas todo feiras, o ano, para que lá no momento com aconteça. Carrinhos de robótica que custam. Eu quero falar do contraturno, né? O Mais Educa, a gente está discutindo uma coisa essencial, que é acesso, vaga na escola. Como nós tínhamos que estar discutindo que escola será essa, né? Claro que se fala nisso quando se fala na lousa, quando se fala nos Chromebooks, mas como é importante a gente pensar assim, que modelo é mais eficiente? Nossos alunos vivendo 8 horas por dia dentro da sala de aula, com um contraturno que estimule ele a outras ciências, as outras artes, a outro esporte. Como a gente precisa evoluir essa conversa? Vamos saber o que está sendo feito na nossa São Leopoldo na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o secretário municipal de Educação de São Leopoldo, o professor Ricardo da Luz. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. O meu destino é mais além. Vislumbro o que está por vir. Abro os braços para um novo mundo e já não sou mais a mesma. O passado? Eu quero é seguir em frente. Sou livre para ser quem sou e também para ser muitas. Eu vivo para me transformar. Eu vivo para anunciar o novo. Um novo tempo, um novo estilo, um novo horizonte. Eu vivo para ser a nova cara da moda. SIC, 30ª edição. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o secretário municipal de Educação de São Leopoldo, o professor Ricardo da Luz. Professor, te provocava antes nós irmos para o intervalo, de como a gente, puxa vida, ainda perde muito tempo discutindo a falta de vagas, de acesso a esses jovens na aula, quando na verdade a gente tinha que estar pensando que escola a gente quer, né? Que educação é essa? Quanto ela está inclusiva, quanto ela está provocando as crianças para as artes, para o esporte, para as ciências, que é o que muitas vezes o contraturno consegue desenvolver de forma mais experimentativa para o aluno, né? Mas o Mais Educa se propõe exatamente a isso. Em primeiro lugar, Rodrigão, eu quero deixar aqui muito claro para as pessoas a nossa posição enquanto Secretaria de Educação, né, a minha posição pessoal e a posição da Secretaria, que não há educação se não for inclusiva. Não existe, não é educação se não for inclusiva. Nós não conseguimos imaginar uma escola que não seja capaz disso. Tanto que São Leopoldo, ele hoje conta com quase 300 estagiários, que é apenas para atender os nossos estudantes
que tenha essa condição inclusiva. Né? Porque ela é prioritária. E mais do que isso, estamos agora, deve ir para a Câmara nas próximas semanas, um projeto de lei onde nós estamos criando o Centro Municipal de Inclusão Paulo Freire. Estamos criando o Centro Municipal. Hoje ele funciona como NAP, esse é o nome hoje, mas nós estamos transformando ele num Centro de Educação Inclusiva e que vai multidisciplinar. Por quê? Porque a inclusão, definitivamente, ele está presente nas nossas escolas. E nós ficamos felizes com isso. Os nossos professores, professoras, claro, precisam aprender a trabalhar a questão. É óbvio que é algo muito novo, né? Infelizmente, parece que só agora se entendeu isso, de que não é educação se não for inclusiva. Mas, finalmente, parece que se compreendeu isso no Brasil inteiro. Então, nós, sim, já sempre tivemos o NAP, mas vamos avançar para esse Centro Municipal de Inclusão. E avanço nessa tua pergunta. Educação, gente, não é apenas lousa digital, o quadro, apenas um professor falando através da lousa ou falando. Não, educação é muito mais do que isso. Nós precisamos, um ataque à educação física. A educação física não é o jogar também, professor. Não é o jogar futebol. Sou contra a educação física na escola, professor. Olha ali. Educação física não é o jogar futebol. Educação física é saúde. É muito mais do que o esporte propriamente dito. E o contraturno... Tirar uma bola lá, né? Não, é muito mais do que isso. Nós compramos, ano passado, foi a maior compra de material para a educação física da história de São Leopoldo. Lá não eram só bolas. Lá foi o quê? Foi cordas, lá foi aqueles cones, lá foi o colchonete para as crianças fazerem o alongamento. Não, ele é um conjunto de questões para a educação física, que não é só o esporte. O Mais Educa, que é o contraturno, ele é sim cultural e esportivo. Por que ele é cultural e esportivo? Porque isso tranquiliza a cabeça das crianças, porque isso dá disciplina. Uma aula de karatê, como algumas escolas escolheram, certo? Tem que ter disciplina. Outra escolheu rugby para fazer. Por quê? Porque a sua comunidade tem um time de rugby. Então, o que as crianças viram? Escolheram isso. Tem que ter disciplina para fazê-lo. Certo? Outros escolheram a dança, música. Tem resultado que nós vamos apresentar em alguns dias, mas eu já digo aqui. Nós temos hoje um conjunto de crianças e nós já olhamos escola por escola e das crianças que participam do Mais Educa, apenas 7% reprovaram. Que maravilha. 7 a 8%. A nossa escolha sempre foi crianças com mais vulnerabilidade e com mais dificuldade. Esse é o objetivo. Porque isso serve de estímulo no horário regular. Como está a alimentação dessa gurizada, professor? A gente brincava ontem à noite ainda, de que na nossa época de colégio tinha aquele preparado, que era quase uma ração, né? Que misturava com água, virava um leite lá e tal. Que, claro, era super gostoso para a criançada, né? Mas valor nutricional completamente questionável. Zero. E de vez em quando a polenta, aquela polentinha mole com aquele guisado em cima, lembra? Aquele guisado dava medo de pensar de comer filho guisado. Não vamos nem falar disso. As tias eram muito queridas. Mas acho que era melhor dia era o que tinha. Depois o governo do estado comprou a bolacha Neuza, na época que a Neuza Carabarro era, coincidência ou não, né? Propaganda da Neuza Carabarro. A bolacha Maria, que não era Maria, era Neuza, né? Sim. Não, sabe, Rodrigo? Não tem como ter educação, o professor falava disso em outro momento, se não tiver uma boa alimentação desagorizada. Né? Não, nós não trabalhamos bem se nós tivermos com a barriga roncando. Imagina que não racionaliza isso. Né? Isso, aprender algo, de fato, aprender. Não estou falando em decorar, estou falando em aprender algo com a barriga roncando, é impossível. Só quem não passou fome que não sabe que isso é impossível, não tem como. E o que aconteceu? Sabe que, não vou lembrar exatamente o ano, mas eu acho que foi em 2009.
eu visitei, aliás, como faço sempre, mas naquele ano eu visitei e fiz um roteiro para 50 escolas. E o que me chamou a atenção em 2009 foi que mais de um diretor disse, secretário, teve uma criança que desmaiou aqui na escola. E fazia muitos anos, mas muitos anos que isso não acontecia. Certo? E eu lembro que eu disse, não, nós já estamos preparando porque tem que mudar a alimentação. A alimentação era muito lanche e pouca comida salgada. Arroz, feijão. Então, naquele ano, nós alteramos a alimentação, certo? Para ter 4 de salgado, 1 apenas de lanche. No Mais Educa, lanche também para as crianças. Estamos preparando agora café da manhã para escolas específicas, né, onde tem mais vulnerabilidade. A alimentação, ela é central. É inadmissível a gente pensar que tenha crianças que vão para a aula de estômago vazio, professor. Isso mesmo, e é isso. E mais do que isso, o que nos preocupa? Lembra que sexta-feira costumava ser assim, uma bolacha, porque é uma coisa mais rápida, sexta-feira. A nossa orientação agora é o contrário. Que na sexta-feira a alimentação seja ainda mais forte. Por quê? Porque tem sábado e domingo. Que coisa triste a gente ter que pensar nisso assim. Mas é uma realidade, nós não podemos negar. Não posso deixar de questionar, mesmo que o episódio tenha sido superado, mas de alguma forma ele nos traz aprendizados e visões de que a gente precisa estar atento a esses movimentos. No último ano, alguns episódios de violência nas escolas, né? São Paulo, há um ano em Maravilha, Santa Catarina, agora em Blumenau. Uma onda generalizada, centenas de prisões Brasil afora, preventivas e tal. Uma promessa de ataque lá na data fatídica, né? Coincidência ou não, seria o aniversário de Adolf Hitler, né? Esse dia prometido. E do tiros em Columbine, né? Está superado esse episódio nas nossas escolas? Como vocês encararam isso? Porque foi um desespero dos pais, né? A gente conversou sobre isso em outro programa, mas eu preciso te provocar e registrar isso aqui no nosso Conversa de Peso. E muito, muito tranquilamente. Rodrigo, deixa eu te dizer o seguinte. A segurança para nós em São Leopoldo, nas escolas, e não só nas escolas, mas nas escolas eu respondo, sempre foi importante. Não é pelo fato específico. A escola era um lugar sagrado, né? Até para vagabundo, né? Sempre foi importante. Hoje em dia rouba tudo, fio, computador. E eu vou até contar um episódio aqui que é interessante sobre esse assunto. Tanto que municípios aqui da nossa região anunciaram, por exemplo, portaria. Em São Leopoldo já existe há muito tempo. Certo? Nós temos portaria nas nossas escolas há muito tempo, já é tradição nas nossas escolas. Número 2, já o ano passado, em novembro, São Leopoldo tem a ronda escolar, já tradicionalíssimo em São Leopoldo, mas tinha um carro responsável pela ronda escolar. A Secretaria de Educação, ano passado, não este ano passado, comprou e chegou em janeiro, não sei se foi final de dezembro, início de janeiro. A Secretaria de Educação comprou 3 carros para a Guarda Municipal, ou seja, nós, com o nosso dinheiro, apenas para a ronda escolar. Ou seja, nós passamos a ter 4 viaturas da Guarda Municipal apenas para a ronda escolar. E ronda escolar em São Leopoldo, fique assim registrado, não é para repressão. A ronda escolar em São Leopoldo, os responsáveis, quem usa o carro, ele vai para fazer palestra, ele vai para conversar com as crianças, ele participa do recreio, fica lá conversando. E visitem as nossas escolas, você certamente todos os dias, não hoje, não ontem, mas desde o ano passado, tu vai encontrar alguém da ronda conversando com as crianças, falando, tirando fotos, procurarem ali, conhecendo como é que funciona a viatura. Por quê? Porque a nossa ronda escolar, a nossa segurança, tem uma parceria com a educação, com as escolas, para que seja presente nas escolas. Outra ação.
desde o ano passado está tramitando uma licitação lá, porque nós vamos fazer cercamento eletrônico nas nossas escolas. O que é o cercamento eletrônico? São câmeras que ficam ao longo do muro, não para filmar para dentro da escola, não para ficar filmando as pessoas, mas para que esteja ali naquele perímetro, para saber o que está acontecendo à volta, exatamente, e ele tem aquele famoso laser. Então, se alguém tenta pular o muro, aquilo ali vai acionar. Por que foi feito isso? Porque aconteceu um fato específico? Não, porque nós colocamos uma tela que custa muito dinheiro. Nós temos lá os nossos Chromebooks, que custam muito dinheiro, nós temos lá o roubo, que volta e meia acontece, e acontecia, e acontece ainda, dos famosos fios de cobre dos nossos ar-condicionado. Nós botamos ar-condicionado, estamos botando em todas as nossas salas de aula, estamos bem adiantados nisso. Então, o que acontece? Nós pensamos ele inicialmente, ano passado, por isso está o processo, para garantir o patrimônio. Para que ele serve agora? Além do patrimônio, também servirá para isso. Então, a segurança sempre foi prioridade. Seguirá, e assim, não pensem que passou o dia e agora nós precisamos ficar todo mundo relaxado. Não, as escolas sempre foram atentas e permanecerão atentas. Eu não tenho dúvida, repito, meu filho estuda numa escola municipal e eu tenho toda a tranquilidade do mundo de deixá-lo naquela escola, porque eu sei que lá ele será muito bem cuidado. Professor, para fechar a nossa conversa, eu não posso deixar de citar, a gente acompanhou no ano passado na Feira do Livro, mais de 30 mil vale-livros, que as crianças tinham lá um valor de R$50, que podiam ir lá escolher o livro que queriam levar para casa, né? Em torno de 2 livros para cada criança. Reedição desse projeto nesse ano. Sim, sem dúvida. Virou política de Estado. E ele é política de Estado porque ele, inclusive, será lei. Lei tem que ser feito. É lei, foi votado na Câmara de Vereadores e seja quem for o próximo ou a próxima prefeita, terá que fazer a Feira os vários livros para as nossas crianças, porque é lei. Certo? Não é apenas para este secretário, para este prefeito ou aquela. É lei. Certo? Nós vamos reeditar com melhoramentos, sem nenhuma sombra de dúvida, né? Foi muito bonito. Primeiros, né? Foi muito lindo. Foi sem dúvida, Rodrigo, e quem nos acompanha, a ação que eu mais me emocionei de participar, das muitas que participei. A gente quer continuar acompanhando, a gente teve a oportunidade de entrevistar algumas das crianças, foi muito bonito, sensibilizador, Pedrão. O que a gente viu, assim, da alegria, muitas crianças, seu primeiro livro, inclusive, né? E elas podendo escolher, então, inédito. Obrigado pela presença, professor. Eu que agradeço a todos, a todas, e eu vou fechar dizendo o que eu sempre falo. Gente, educação pública dá certo. Não tenho nenhuma sombra de dúvidas. É investimento, valorização, é o que precisa para as escolas. Porque as nossas crianças merecem, elas têm o direito a uma educação de qualidade. Em São Leopoldo nós vamos seguir investindo, apesar de alguns tentarem sempre desvalorizar o trabalho das nossas escolas. Os nossos professores, os nossos profissionais de educação não permitem. Porque as nossas escolas cumprem a sua função e as nossas crianças sabem disso. Muito bem. Hoje, numa conversa de peso com o secretário municipal de Educação de São Leopoldo, o professor Ricardo da Luz. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.